Mas quando a gente fala da endoscopia, o que as pessoas às vezes pensam, né, é aquela história do seguinte, né? Ah, eu tô com gastrite e o fulano me pediu endoscopia para ver se eu tenho gastrite. Isso eu queria abordar e queria que você falasse das indicações, porque a endoscopia, obviamente, não é só isso. Você vai lá para ver, mas o que você falou foi a endoscopia terapêutica, inclusive, né? Sim. Essa semana eu peguei no consultório uma senhora e ela falou, estava em tal cidade, tive uma hemorragia digestiva e tinha acabado de chegar um médico, ele tinha uma sonda, acho que você lembra da Sangstack Blackmore lá, Sim. e depois me mandaram para Campo Grande fazer uma ligadura, né? E tudo isso é feito por endoscopia, né? Então eu Sim. queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, até de uma maneira assim um pouco mais tranquila, porque o objetivo é isso mesmo, Uhum. para as pessoas saberem as indicações, né? Além da Sim. terapêutica para gastrite, etc. Você tirou, retirada de corpo estranho, você tirou uma moeda que meu menino engoliu, você lembra disso? Há muito tempo atrás, o Lucas era pequenininho. Falar um pouquinho das Certo. indicações, então. Então, a endoscopia, ela tem inúmeras. A indicação da endoscopia hoje é muito vasta, né? E eu sou da época que, quando o médico indicava uma endoscopia para o paciente, ele perdia o paciente, né? Porque a endoscopia era um exame sofrível. Hoje, a gente tem, assim, até fica gratificado em ver os pacientes chegando no consultório pedindo para fazer uma endoscopia de uma forma preventiva. Então, nós estamos vivendo uma era da medicina em que está tendo uma virada. A medicina, até pouco tempo atrás, se me preocupava muito em diagnóstico e tratamento. Ou seja, eu ia diagnosticar já uma doença. E hoje nós percebemos um aumento crescente no nosso consultório e dos demais colegas de pacientes que nos procuram não para se queixar de uma doença, mas para fazer um exame preventivo, Sim, eu penso a né? mesma coisa, eu também Então, percebo isso. a endoscopia está caminhando para isso também, né? A endoscopia, até então, é um exame que se faz quando o paciente tem uma queixa, Deixa. mas essa ideia já está mudando, né? Não existe ainda um protocolo definido, já estou adiantando, para dizer assim, pacientes a partir de tal idade têm que fazer uma endoscopia de rotina, mas já existe um consenso de que pacientes acima de 50 anos devem fazer uma endoscopia com uma certa frequência. Pacientes que têm um risco maior, pacientes que têm histórico História familiar, familiar. pacientes etilistas importantes, pacientes tabagistas importantes, pacientes obesos. Esses não precisam esperar até os 50 anos, mesmo sem sintomatologia, né? Quando o paciente, até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, existia o tratamento mais conservador. O paciente chegava no teu consultório e se fosse um paciente jovem, você faria primeiro um teste terapêutico, daria primeiro uma medicação e se não melhorasse, faria uma endoscopia. Hoje, boa parte dos médicos já tem um comportamento um pouco diferente. O paciente chegou com uma sintomatologia que aponta para aparelho digestivo alto, estômago ou esôfago, e que não é mais um quadro agudo, um quadro de poucos dias e que tem uma justificativa assim bem visível. Por exemplo, doutor, eu amanheci na segunda com a dor de estômago, mas no final de semana eu enchi o bucho de cachaça, ou eu comi demais. Então, tem uma explicação. Esse paciente não precisa fazer uma endoscopia. Mas aquele paciente que está alinhadinho com a sua dieta, que está bem, que não mudou os seus hábitos, e que já está 15, 20 dias com queixas gástricas, não necessariamente eu tenho que esperar que ele chegue aos 40 ou 50 anos para fazer uma endoscopia. Por quê? Hoje a endoscopia é um exame muito simples. É um exame que praticamente, tem risco. Viver é um risco. Mas o risco de uma endoscopia hoje é extremamente baixo, né? Eu tenho 30 anos fazendo endoscopias e colonoscopias, eu nunca perdi um paciente no exame. Isso é muito importante falar. Entendeu? Então é extremamente seguro. Agora, um alerta que a gente faz, como em qualquer serviço médico, fique atento aonde você faz a endoscopia, porque realmente pode ter algumas intercorrências. E a clínica tem que estar preparada para intercorrência. Então, às vezes, pacientes que têm alergias, é comum chegar, doutor, eu tenho alergia a tal coisa, não é um risco aumentado para mim? Não, não é um risco aumentado para você.
Tá? Por quê? A clínica que vai proporcionar esse exame para você, ou qualquer outro exame um pouquinho mais invasivo, que você precisa de uma medicação, ela já tem que estar mais ou menos, preparada. tem que estar preparada. Exatamente. Ela tem que saber que, de repente, qualquer paciente pode ter uma reação Sim, exatamente. alérgica, e a clínica tem que estar preparada e o médico tem que estar habilitado para fazer, Exatamente. para socorrer, vamos dizer assim.